Esta aula é para alinharmos um conceito que vejo muita gente deixando se confundir. Vamos entender o que é prevenção e o que é detecção. E sou capaz de apostar que você já confundiu essas duas coisas um dia. Vou começar por algo bem popular, que praticamente todo mundo conhece, já fez ou pelo menos já deve ter visto nas redes sociais, que são algumas campanhas ditas preventivas que temos anualmente em relação ao câncer. No mês de janeiro, temos o Janeiro Verde, para a realização do exame preventivo do câncer de útero. Em outubro, temos o Outubro Rosa e você deve fazer o preventivo de câncer de mama. Temos também o Novembro Azul, voltado para o exame de câncer de próstata. Enfim, temos outras campanhas também, mas o que importa é, você vai lá, faz tudo bonitinho e o resultado vem negativo e uma recomendação de que repita esse exame no ano que vem. Ou seja, ele te atesta que você ainda não tem o câncer, ou quando é positivo, que você já tem. Mas onde está a prevenção aí? O que aconteceu foi um cuidado para que houvesse uma detecção precoce. O cuidado é válido? Claro que é. Quanto mais cedo for detectado, maiores são as chances de sucesso no tratamento. Recomendo muitíssimo que siga fazendo isso. Mas chamar de preventivo é, no mínimo, uma ingenuidade. Porque você está indo lá para saber se naquele momento você já tem ou não aquela doença. O problema que vejo nisso é que as pessoas passam a acreditar nessa suposta prevenção e apostam todas as fichas nisso. E nesse sentido de prevenção, a estratégia claramente não está dando certo. E eu posso te provar. A maior prova disso, infelizmente, é a já alta incidência de câncer que não para de aumentar sem que haja sequer qualquer expectativa para que isso aconteça. Minutos antes de iniciar essa aula, que eu estou gravando em 2022, eu entrei no site do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Eles fazem uma atualização bienal dos novos casos. E essa média hoje é de 626 mil novos casos. E em 2020 ocorreram mais de 225 mil óbitos em decorrência do câncer. Eu estou usando a de 2020 porque o site ainda não havia liberado as estatísticas dos anos seguintes, tá? Em 2020, no primeiro ano da pandemia do Covid, tivemos no Brasil 230 mil óbitos em decorrência dessa doença causada pelo coronavírus. Quantitativo, portanto, bem próximo aos dos óbitos por câncer no mesmo ano, 2020. E desde o início da pandemia, nos preocupamos em isolarmos-nos, em usar máscaras no rosto, álcool nas mãos, álcool para a limpeza de qualquer objeto. Ou seja, nossa maior preocupação foi a prevenção. E por que nosso raciocínio não funciona da mesma forma para o câncer? Desde 1995, quando o INCA passou a realizar esses registros oficiais, os índices só aumentam. Nunca houve um único declínio de número nas estatísticas e nada efetivo vem sendo feito. E a expectativa diante da realidade de vida do brasileiro é de que esse crescimento não pare. E para todas as demais doenças crônicas, que são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, por que a gente não pensa da mesma forma?
que está sendo feito realmente para prevenir isso? O que você tem feito por isso? No caso do câncer, o que temos hoje com essas campanhas todas é um rastreio anual que detecta se a pessoa adoeceu ou não. E uma vez que esteja doente, é encaminhado para tratamento específico. Mas no próprio site do INCA há uma página voltada para causas e prevenção do câncer, que deixarei o link aqui embaixo dessa aula para quem tiver interesse de ir até lá. E eu vou ler para você o que está escrito lá nesse exato momento que estou gravando a aula. O câncer não tem uma causa única. Há diversas causas externas presentes no meio ambiente e internas, como hormônios, condições imunológicas, mutações genéticas. Os fatores podem interagir de diversas formas, dando início ao surgimento do câncer. Entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas. As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem, os hábitos e os comportamentos podem aumentar o risco de diferentes tipos de câncer. Entende-se por ambiente o meio em geral, água, terra e ar, o ambiente de trabalho, indústrias químicas e afins, o ambiente de consumo, alimentos, medicamentos, e o ambiente social e cultural, formas de agir e de se comportar. Os fatores de riscos ambientais de câncer são denominados cancerígenos ou carcinógenos. Esses fatores alteram a estrutura do DNA da célula. As causas internas estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Apesar de o fator genético exercer um importante papel na formação dos tumores, são raros os casos de câncer que se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos. Existem ainda alguns fatores genéticos que tornam determinadas pessoas mais suscetíveis à ação dos agentes cancerígenos ambientais. Isso parece explicar por que algumas delas desenvolvem câncer e outras não, quando expostas a um mesmo carcinógeno. O envelhecimento natural do ser humano traz mudanças nas células que as tornam mais vulneráveis ao processo cancerígeno. Isso, somado ao fato de as células de pessoas idosas terem sido expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco para o câncer, explica, em parte, o porquê de o câncer ser mais frequente nessa fase da idade. E na sequência, eles colocam essa imagem aqui para reforçar que apenas de 10 a 20% dos casos de câncer devem-se a fatores puramente genéticos. E olha lá o outro lado da balancinha. Junk food, cigarro, excesso de peso, venenos diversos, que eu incluiria desde os agrotóxicos e poluentes até aqueles venenos que ingerimos com nossos pensamentos, com vidas sem propósitos, com mágoas não trabalhadas e por aí vai. No mesmo site, e eu estou falando do Instituto Nacional do Câncer, quero que isso fique bem claro, eles elencam algumas dicas para prevenção do câncer, tais como não fumar, ter uma ingestão rica em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, evitar os alimentos ultraprocessados, manter o peso corporal adequado, praticar atividade física e etc. Já dá para entender aquilo que eu falei na aula passada, de que essas doenças não surgem do nada, né? Espero que você aí esteja fazendo todos os links necessários e abrindo a sua mente de verdade. Veja bem, se tudo o que previne vem de uma construção de bons hábitos, fazendo o raciocínio lógico de trás para frente, tudo o que faz ele existir não é nada mais nem nada menos que a construção de maus hábitos. Nada que possa surgir de um dia para o outro. Você percebe isso?
Falar disso, conscientizar a população disso, isso sim seria uma campanha efetivamente preventiva. E não sou eu que estou dizendo que essas atitudes são preventivas. É o próprio INCA que deixa isso claro. Repito, há uma página lá no site de causas e prevenção do câncer. Lá também tem uma página falando de tratamento do câncer. E diz que ele pode ser feito através de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea e que em muitos casos é necessário combinar mais de uma modalidade. Agora me diz, pelo amor, por que disso ninguém duvida? E quando está de fato doente, vai e faz todo esse tratamento e acredita que vai ficar bom com ele, etc. Agora, por que uma informação vinda da mesma fonte é tão solenemente ignorada? Eu não vou nem entrar no mérito de por que não são feitas campanhas mais incisivas e efetivas por parte da saúde pública. Porque esse tema é extenso, é tenso e não é o propósito daqui. Mas vejo que para a grande maioria das pessoas é muito mais fácil se conscientizar da importância do exame do que olhar para a própria responsabilidade nesse processo. E nesse sentido, que é só uma ponta do iceberg, também é muito mais fácil uma campanha para fazer exames do que para uma efetiva prevenção. É muito mais cômodo acreditar que uma doença assim foi obra do acaso, do divino, de uma praga, do que fruto dos próprios atos. É muito mais fácil apostar na sorte de não ser atingido por algo assim do que fazer os 80% que cabe a você. Sua genética só dita 20% dessa possibilidade. Mas eu já vou corrigir minha fala. Era muito mais fácil, né? Porque agora, com saúde sempre em dia, você saiu desse limbo da ignorância. Mas vamos de mais dados, porque aqui eu quero todo mundo bem informado. Em 2019, conforme dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil tinha o seguinte quadro das 10 principais causas de morte no país: doenças arteriais coronarianas, derrame cerebral, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de traqueia, brônquios e pulmões, infecções de baixo trato respiratório, diabetes mellitus, cardiopatia hipertensiva, mal de Alzheimer e outras demências, câncer de estômago e acidentes rodoviários. Observe que nem entra nessa lista assassinatos e queda de avião, por exemplo. E basta você ver um caso de assassinato numa rua que você não quer mais pôr os pés ali. Um avião caiu? Não importa onde foi. As compras de passagem caem, voos são cancelados. Mas nada de ninguém se assustar com aquela carne processada, aquele presuntinho logo no café da manhã, com um pãozinho quente e um bom copo de leite. Calma, eu sei que você pode ainda não saber exatamente do mal de todos esses itens, mas eu vou te contar tudo isso nessa jornada. A hora vai chegar. Mas fato é que me liberar de ingerir alimentos ricos em nutrientes que atuam na prevenção das principais causas de mortes do mundo, ok. Mas pegar um ônibus coletivo numa cidade grande, meu Deus, como é perigoso. Eu vou pela hora da morte. Não é assim? Fugimos da formiga e papeamos com o elefante. Em 2020 e em 2021, essa informação das principais causas de morte, tanto aqui quanto no mundo, foram alterados por conta do Covid. Mas
segundo dados dos cartórios de registro civil obtidos no portal de transparência da ARPA em Brasil, com o avanço da vacinação contra o Covid-19 aqui no Brasil, a doença causada pelo coronavírus deixou de ser a principal causa de morte no país desde a segunda quinzena de outubro de 2021. E, como ocorria antes da pandemia, as doenças cardiovasculares voltaram a ocupar o topo da lista das causas de morte dos brasileiros. E falando agora dessa outra triste estatística que vem sendo há anos a principal causa de morte no Brasil e no mundo, que são as doenças cardiovasculares, devo te dizer que no Brasil são mais de 1.100 mortes por dia, cerca de 46 mortes por hora, 2 a cada 3 minutos. Ou seja, desde que comecei essa aula, que já tem mais ou menos 15 minutos, pelo menos 10 pessoas morreram em decorrência de questões do coração. E essa estatística de 2 óbitos a cada 3 minutos pode estar sendo ampliada nesse exato momento. Vou disponibilizar aqui embaixo o link do cardiômetro, que é um indicador criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia do número de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. E se você voltar nele a cada mês, garanto que vai se espantar com a evolução dos índices. As doenças cardiovasculares causam o dobro de mortes que aquelas devidas a todos os tipos de câncer juntos, que, como já mostrei, já é bem alto. Representam 2 a 3 vezes mais que todas as causas de mortes relacionadas a acidentes e violências juntos. Mata 3 vezes mais que as doenças respiratórias e 6 vezes mais que todas as infecções, incluindo a AIDS. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que ao final deste ano, quase 400 mil cidadãos brasileiros morrerão por doenças do coração e da circulação. Mas o que parece é que a gente se acostumou a morrer de doença crônica. De Covid, eu não quero. Assassinato, não. Também não. Queda de avião, Deus me livre. Mas de doença crônica? Tudo bem. Oi? Mais uma vez, aqui está uma demonstração de como a gente aprendeu a normalizar o que não é normal. A gente começa normalizando nossos sinqueves. Lembra deles? Aqueles sintomas que não queremos ver? Normalizamos os sinqueves instalados em nossos familiares, em nossos filhos, marido, esposa. E amanhã, um diagnóstico de câncer, uma morte por infarto, um Alzheimer, um AVC e por aí vai. A gente chama de fatalidade e vida que segue. Corrigindo novamente a minha fala, chamávamos, hein? Agora no Sol de Sempre em Dia, saímos total desse limbo, hein? Assim como no site do INCA, no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, temos a seguinte informação, vou ler para vocês. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas ou postergadas com cuidados preventivos e medidas terapêuticas. O alerta, a prevenção e o tratamento adequado dos fatores de risco e das doenças cardiovasculares podem reverter essa grave situação. Tem lá também no site uma campanha realmente preventiva, mas infelizmente com pouca popularidade, que é a campanha do Eu Sou 12 por 8, que tem o objetivo, conforme escrito lá no site, de combater a principal causadora das mortes no país, a hipertensão. Está desta forma no site, combater. Lá também podemos ler o seguinte: para prevenir
e controlar a hipertensão, é importante fazer atividades físicas regulares de pelo menos 30 minutos ao dia, 3 ou mais vezes por semana. Reduzir o consumo de sal na alimentação, não use o saleiro, evite alimentos prontos, industrializados, utilize outros temperos. Manter o peso adequado, reduzir o peso se tiver sobrepeso ou obesidade. Controlar o estresse, sono adequado, controle da ansiedade e depressão, relaxamento e, se necessário, utilizar medicamentos prescritos pelo médico. Isso sim é uma forma de prevenção. Mas aí você faz um caos na sua vida, segue fazendo tudo o que te aproxima do infarto, mas vai no cardiologista para medir a pressão arterial, fazer alguns exames e acha que está prevenindo. Me diz como um check-up pode prevenir um ataque cardíaco. Como pode prevenir um câncer? Você tem que ir no médico com a consciência tranquila que você fez tudo o que você podia para evitar essas coisas e que só quer verificar que está tudo certo, que seu papel foi cumprido e não ir lá com medo porque você passou o ano priorizando 1 milhão de coisas e nem lembrou que essas 1 milhão de coisas de nada vão servir se tua saúde acabar. Prevenir é cuidar da saúde. Espero ter deixado claro que o que você está fazendo quando realiza exames é tentando detectar para cuidar da doença. Observe que no próprio site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que eu li há pouco, eles deixam claro que nem sempre será necessário o uso de medicamento para tratar uma pressão alta. Na verdade, este medicamento que trata a pressão alta sequer existe. Mas, infelizmente, tradicionalmente, é a primeira medida tomada numa situação dessas. Não sei se você viu, mas em março de 2022, o laboratório que produz um remédio com princípio ativo losartana, uma das substâncias mais populares utilizadas em caso de pressão arterial alta, recolheu todos os lotes desses medicamentos por presença de impurezas mutagênicas nos produtos. Você sabe o que é isso? Impurezas mutagênicas são substâncias que podem causar mudanças no DNA de uma célula e gerar como consequência câncer e anomalias congênitas, por exemplo. Ou seja, fazer com que um bebê venha com problema de saúde em decorrência do uso da medicação pela mãe. Não sei se você é dessa época ou conhece alguém que tenha tido esse infortúnio, mas no final dos anos de 1950 e início de 1960, muitos bebês nasceram com diversas malformações. Alguns sem braços, outros sem pernas, muitos morreram no útero. Isso são exemplos do que chamamos de anomalias congênitas. Essas anomalias especificamente aconteceram por conta de um remédio que inicialmente havia sido comercializado como sedativo e depois passou a ser utilizado para aliviar náusea durante a gravidez, a talidomida. No Brasil, centenas de crianças foram atingidas por essa tragédia. Estima-se que entre 10 e 15 mil crianças no mundo nasceram com as malformações em decorrência desse remédio. O medicamento foi vendido em 49 países e levou 5 anos para que fosse estabelecida uma conexão entre a talidomida tomada pelas grávidas e o impacto em seus filhos. Esses bebês ficaram conhecidos na época como bebês da talidomida. No Brasil, inclusive em 2010, as vítimas da talidomida ganharam direito a indenizações pelo governo brasileiro, porque aqui, diferentemente de outros países que retiraram a droga de circulação em 1961, o Brasil só suspendeu o uso do medicamento para este fim 4 anos depois. E esse é só mais um exemplo de uma medicação que era utilizada para nem sequer tratar de uma doença.
mais de algo comum na gravidez, que são as náuseas. Mas que, infelizmente, essa é a filosofia ainda predominante, onde usa-se a medicação para qualquer mal-estar, sem que sejam questionadas as consequências disso. Para mim, dúvidas não há de que a melhor forma de tratar qualquer doença definitivamente é não adquiri-la. E com os devidos cuidados, isso é plenamente possível. E cuidar da saúde é difícil? Sim. Exige dedicação, disciplina, foco. Mas eu posso garantir com 100% de certeza: cuidar da doença é muito mais difícil. Se você já viu alguém passando por um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, tratando de sequelas de um AVC, você vai concordar comigo. Então, você que lute e escolha o seu difícil. O meu papel aqui será tornar o seu difícil em algo de fácil compreensão. Mas, repito, cuidar da saúde é difícil. Cuidar da doença é muito mais difícil. Escolha o seu difícil. Te vejo na próxima aula, onde te contarei o que ninguém te contou sobre os exames de sangue. Bora lá? Essa aula que você acabou de assistir faz parte do módulo introdutório do Saúde Sempre em Dia, o meu programa de saúde online. E eu quero aproveitar para fazer uma atualização da informação que consta nessa aula. Em 2022, o Brasil registrou 704 mil novos casos de câncer. E a previsão é que ela aumente agora em 2023, o que infelizmente vem acontecendo ao longo dos anos. E só agora, em 2023, nesses 2 primeiros meses, foram contabilizadas 59.487 mortes por problemas cardíacos. Considerando que os estudos são claros em afirmar que apenas 20% dessas mortes se devem a fatores genéticos, o que te leva a crer que você não estará nesses outros 80%, que seu filho não estará, que seus pais não estarão. A menos que, de fato, toda essa galera aí, inclusive você, tenha a alimentação mais apropriada do mundo, pratique atividade física, não fume, não se estresse, o que é quase impossível nessa vida moderna, tudo leva a crer que você é um alvo fácil. E eu falei aqui de 2 doenças apenas, mas essa regrinha se aplica a quase que a totalidade delas. No Saúde Sempre em Dia, eu explico o processo das doenças autoimunes, por exemplo, e muita gente fica surpresa quando descobre o verdadeiro causador delas. E muitos acham difícil cuidar da saúde, mas eu repito, se você já viu alguém passando por um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, tratando sequelas de um AVC, você realmente sabe o significado de algo difícil. Agora, quando o assunto é saúde, e eu não posso deixar de te falar isso, há ainda uma questão que se apresenta, que é o seguinte: quando as pessoas resolvem mudar de vida e adotar um estilo de vida saudável, há todo um dano que foi criado até ali, que foi cultivado até aquele momento. E isso, em muitas situações, é sinônimo de enzimas que foram desligadas, de um intestino que já não está mais apto a absorver os nutrientes, de um corpo que meio que ficou sem GPS, já não sabe mais direcionar cada coisa para o seu devido lugar. E aí, a pessoa começa as mudanças, está toda empolgada, mas não sente os resultados. Fica numa sensação como se algo estivesse desligado para ela, como se algo que funcionasse com o resto do mundo não funcionasse para ela. E muitas vezes já desanima, achando que não tem mais jeito. E por que eu sei disso? Porque eu já passei por isso na pele. E porque hoje já passaram por mim mais de 11 mil pessoas. E essa forma de estar na vida, meio que sem estar, é realmente muito ruim. E esse é o grande papel da regularização do terreno biológico com o uso dos oligoelementos iônicos. Ele sai religando tudo aquilo que seus maus hábitos e o estresse da vida moderna foram desligando. E é por isso que esse é um dos passos da Saúde Sempre em Dia.
Inclusive naquelas situações que você não tem um problema diagnosticado, mas se sente cansado, meio desanimado, com um sentimento de tristeza, ou às vezes meio apático mesmo. Muitas vezes o que você precisa é apenas de um detalhezinho para religar esse motor da vida que veio de fábrica com você, mas que anda dando sinais de cansaço. Mas eu sei que cuidar da saúde parece difícil mesmo. Eu já estive do lado das pessoas que perderam ela. E por isso, eu criei o Saúde Sempre em Dia. O objetivo dele é facilitar esse processo de saúde, seja religando o que está desligado, seja desfazendo alguns mitos de saúde, seja orientando com um passo a passo simples e prático para se alcançar o que eu chamo de maioridade da saúde. Não vou entrar muito em detalhes, porque não é esse o objetivo. Mas se você quiser entender melhor como funciona o Saúde Sempre em Dia, como que todo esse processo é feito no online e de forma individualizada, o Saúde Sempre em Dia não é um programa geral, onde tudo é igual para todo mundo. Tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo e ele estará também fixado no primeiro comentário. E esse vídeo sobre prevenção e detecção que você acabou de assistir é um presente meu para que você olhe para o seu papel no cuidado com a sua saúde de uma forma diferente a partir de agora. Procure conhecer seu corpo, como ele funciona de verdade. É realmente muito difícil cuidar do que a gente não conhece. E quando você faz um trabalho eficiente de prevenção de verdade, que não se confunde com um check-up anual, já vimos, ganha de bônus a capacidade de sermos quem verdadeiramente queremos ser. Porque só com saúde real, em todos os seus aspectos, isso é possível. Saúde não é a ausência de doenças, mas a presença de um equilíbrio. Saúde não é receber um diagnóstico negativo para uma doença. Saúde é um estado de harmonia que nos permite viver de verdade. Você já parou para pensar que a maioria de nós possui duas vidas? A vida que vivemos e a vida não vivida que existe dentro de nós. Você já teve essa sensação que há uma vida dentro de você, cheia de planos e projeções que não foi vivida? E para ativá-la em nossa máxima potência, precisamos de saúde. Precisamos de uma saúde física e de uma saúde mental em equilíbrio. E é tudo isso que eu aplico no Saúde Sempre em Dia. E que eu espero que você consiga aplicar na sua vida. Um grande beijo e conte comigo nessa jornada do viver.